Olá, boa noite. Estamos juntos aqui mais uma vez para começar o culto da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Libertas. É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez nesse lugar virtual, mas com um propósito tão real que nos torna tão próximos e que nos torna tão uma só pessoa, ou melhor, um só corpo, quando nós nos reunimos. Nós sabemos que ainda não estamos nas condições que nós gostaríamos de estar. Logo, logo eu tenho certeza que nós vamos estar juntos no nosso espaço, na nossa casa, mas até lá nós vamos estar aqui, reunidos com o mesmo propósito de adorar ao nosso Deus, de conhecer mais sobre Ele, de nos aproximarmos dEle. E eu convido você a se unir a nós aqui nesse ambiente virtual de adoração, para que você realmente possa prestar ao Senhor o seu culto com a sua mente e com o seu coração. Para isso, mais uma vez eu lembro você que é importante a gente se desvencilhar de todas aquelas atividades extras que a gente tem e que é tentado a se envolver quando está adorando ou prestando o culto em casa. Então, se afasta do celular, evita as conversas paralelas, vai na cozinha logo, já pega água, para você não se sentir tentado a sair ou se distrair enquanto nós estamos aqui juntos. Enquanto isso, eu peço que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus e pedir a Deus que nos dirija, que nos ensine e que nos torne verdadeiros adoradores quando nós nos aproximamos do Pai. Vamos orar? Pai, eu te agradeço porque estamos juntos aqui mais uma vez, estamos ultrapassando e extrapolando todos os limites que o tempo e a distância coloca sobre nós e estamos nos encontrando nesse ambiente de pessoas que estão dispostas a se aproximarem do Senhor, de ouvir a Tua voz, de te prestar culto, de te prestar louvor e adoração. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, a fazermos isso de maneira verdadeira, que a nossa mente esteja envolvida aqui, que o nosso coração esteja envolvido aqui, de forma que aquilo que nós vamos cantar seja verdadeiro, que aquilo que nós vamos ouvir da Tua palavra alcance o nosso coração, provoque transformação, que possamos aprender mais da boa notícia que Jesus trouxe para nós, que ela nos alcance com graça, que possamos experimentar essa graça, Pai. Sê conosco, abençoa cada família que está aqui junto conosco neste momento, nos dirige. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria convidar hoje uma pessoa para fazer a leitura bíblica no Salmo 16. Você pode já abrir a sua Bíblia nesse Salmo 16, ali no comecinho do livro de Salmos, mais ou menos no meio da sua Bíblia. E quem vai fazer a leitura para a gente hoje, com a gente hoje, é Cíntia. Boa noite, Cíntia. Por favor, nos dirija na leitura do Salmo 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Amém. Muito obrigado, Cíntia. Então, espero que tudo esteja bem aí. Logo, logo a gente se encontre pessoalmente, se Deus assim permitir. Hoje eu convidei uma dupla diferente que talvez você não conheça para conduzir aqui o nosso momento de música e de louvor. Elas se chamam Suelen e Heloise. Elas formam um dueto, uma dupla, vamos chamar assim, que se chama Duelos, eu acho que é assim que se pronuncia. Elas estão lá em Ecoporanga, interior do Espírito Santo,
Conheci essas meninas enquanto a gente preparava uma live para a IPB, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Elas vão participar dessa live no dia 8 de agosto. Já convido vocês todos para participarem também, para assistirem. Mas eu pedi que elas pudessem participar do nosso culto, trazendo aqui esse momento de música, nos dirigindo nesse momento de louvor por meio da música. E aí eu apresento a vocês, já saudo elas com uma boa noite e peço a elas que elas realmente possam ser usadas pelo Senhor para trazer a mensagem de Deus para o nosso coração por meio da música. Boa noite, Suelen, boa noite, Heloíse. Com muita alegria que eu recebo vocês aqui na Igreja Presbiteriana Libertas, mesmo que não seja presencialmente, mas aqui no ambiente virtual. Está com vocês. Graça e paz, igreja. Boa noite, pastor. Eu sou a Suelen. Eu sou a Heloíse. Juntas formamos a dupla Elos. Somos irmãs. Parecemos gêmeos, mas não somos. Heloíse é mais velha. Somos aqui de Ecoporanga, no Espírito Santo. E é um prazer estar aqui com vocês. Que vocês possam receber o nosso abraço. E que ao nos ouvir, que o Espírito Santo fale através de nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor.
Amém. Muito obrigado, Suelen e Heloísa, por participarem do culto conosco. Eu sei que logo vou poder trazer vocês no espaço da Igreja Presbiteriana Libertas e a gente vai poder cantar junto aqui também. Hoje nós vamos começar a falar sobre algumas coisas que são essenciais na vida de uma igreja e que às vezes a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo e a gente esquece o que elas são e quais são os verdadeiros significados e sentidos dessas práticas. Uma delas é justamente a prática da ceia do Senhor, ou Eucaristia, como nós chamamos mais tecnicamente no meio da teologia. Você deve estar acostumado a ver, pelo menos, se você nunca participou de uma, aquele grupo de pessoas que se encontram na igreja para comer do pão e tomar do vinho ou do cálice, como algumas pessoas chamam. Antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu vou pedir para a gente soltar aqui um videozinho que vai me ajudar a exemplificar qual é o meu ponto de partida nessa abordagem do texto bíblico acerca da ceia do Senhor. Enquanto o vídeo passa, você pode abrir já a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 26 também, Mateus 26, 26 em diante. Enquanto isso, preste atenção nesse vídeo que vai rodar agora. O zoom é aquela capacidade que a gente tem de se aproximar de alguma coisa para ver melhor uma parte que você não consegue ver de longe. É uma das coisas mais úteis para quem trabalha com imagem, para quem edita, para quem gosta de ver as coisas de perto, para quem faz pesquisas visuais principalmente. Você sempre vai precisar de uma lente com zoom, de uma lupa, fazer esse exercício da aproximação. Mas como você viu no vídeo que a gente acabou de assistir, o zoom ele traz esse bônus da aproximação e de ver aquilo que é imperceptível à distância, mas ele traz esse bônus junto com o ônus. Uma vez que eu só enxergo aquela parte muito de perto, eu sou privado e eu pago o preço de não enxergar a cena em sua completude, eu pago o preço de não ver o todo. Eu acabo vendo somente aquele detalhe e não enxergo aquele detalhe no seu contexto mais amplo. É assim que algumas pessoas, e a gente também, que é a igreja através da história, muitas vezes tem sido tentada e acaba sendo levada a pensar a ceia naquelas minúcias que são detalhes e que acabam tirando um pouco o foco ou a atenção da cena completa. E hoje eu queria fazer com você exatamente o exercício oposto. Eu não quero explicar para você se o pão se transforma no corpo de Jesus, ou se o vinho se transforma no corpo de Jesus. Não quero gastar tempo tentando explicar se o vinho que Jesus tomava era igual ao vinho que a gente toma hoje, ou coisa parecida. Queria convidar você a olhar essa cena com mais distância, tirando um pouco esse paradigma do zoom e tentando entender esse sacramento como sendo um rito completo, como sendo uma cena completa. Para isso, eu queria que você olhasse a sua Bíblia nesse texto que eu pedi que você abrisse agora há pouco. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é o primeiro evangelho, um evangelho escrito basicamente para comprovar para aquela mente judaica que Jesus era o rei. E o evangelista Mateus nos conta o seguinte episódio, já no finalzinho do seu livro, ali a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse, e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Pai,
eu te agradeço pela tua palavra. Eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que precisa ser visto, que o Senhor possa sensibilizar o nosso coração para aquilo que precisa ser transformado, mas que o teu Espírito é quem fale conosco, que o teu Espírito é quem realmente possa ministrar as nossas vidas, possa falar para nós sobre graça, sobre esperança e sobre alegria. Nos dirige, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mateus conta no seu Evangelho os 3 últimos anos, especialmente, do ministério de Jesus. Ele vai contar desde o momento em que Jesus vai selecionando aqueles discípulos, em que Jesus vai caminhando ali pela Galiléia, por Jerusalém, pela Palestina, vai conhecendo as pessoas, vai trazendo essas pessoas para perto dele. E Mateus vai dar uma ênfase muito forte sobre Jesus como o rei que Israel esperava. Você deve lembrar que a expectativa de Israel é que esse rei fosse um rei político, um rei civil, um libertador que finalmente libertasse Israel do domínio do Império Romano. E Mateus vai demonstrar que Jesus era um rei, mas não era um rei de acordo com as expectativas que aquelas pessoas tinham de reinado, né? ou de libertador que estava ali no imaginário inconsciente ou consciente mesmo de Jerusalém. Jesus surge como aquele rei que serve, aquele rei que subverte a lógica humana, que nasce num lugar que ninguém esperava, e esses homens constroem todo um relacionamento com Jesus, esses homens que foram escolhidos por ele, chamados por ele para participarem do seu ministério, e eles já estão ali nos momentos finais de convivência. Eles percebem que algumas coisas já não são como eram antes, existe um clima de medo no ar, existe uma perseguição cada vez mais intensa. Eles sabem que algumas pessoas já estão conspirando contra Jesus no Sinédrio, nas sinagogas, aqueles homens que representavam a religião de Israel já estavam muito incomodados com o que Jesus vinha fazendo, então já cheirava a problema aqueles dias. E chega então o período da Páscoa, era um momento em que as pessoas se reuniam em família para lembrar o momento em que as famílias israelitas, quando estavam no Egito, tiveram os seus primogênitos poupados daquela última praga e comemorava a libertação e a passagem da morte, né, sobre o povo naquele momento, graças ao sangue que tinha sido colocado nos umbrais da porta. O que você precisa saber é que era uma festa cerimonial, uma festa realizada em família, que celebrava a passagem da morte e a vitória da vida sobre a morte ali há muitos anos. Fazia todo o sentido para o povo de Israel participar desse momento, já que era um momento extremamente ligado à história deles. E Jesus reúne aqueles homens que andavam com ele para esse momento que ele já sabia que seria de despedida. E Jesus vai até um lugar e ele reúne esses camaradas em volta de uma mesa. A mesa não era como a gente tem hoje, né, que tem 4 pés e você senta ali no lugar mais alto e consegue tomar a sua refeição. As mesas no dia de Jesus, elas tinham um formato de U e você sentava quase no chão, nas almofadas, era chamada triclínio, né, e as pessoas eram organizadas nessa mesa por ordem de importância para o anfitrião, por isso que você vê aquela tela da Vinci, a Última Ceia, com aquela composição, com aquela estrutura de montagem, com João ali perto de Jesus. E Jesus junta aqueles camaradas para ter um momento importante, significativo com eles, de forma que eles estivessem preparados para enfrentar os próximos tempos a partir da experiência que eles tiveram com Jesus naqueles 3 anos, e Jesus sabia que os próximos dias não seriam fáceis para aqueles homens. E o jeito que Jesus escolheu para se despedir deles e para ensinar as últimas lições para essas pessoas foi justamente na festa da Páscoa, ali com a instituição desse sacramento que nós chamamos de Ceia do Senhor. Um pouco antes, Jesus fala que um dentre aqueles 12 o trairia, né? Judas estava entre eles e ali surge um climão, né? Porque eles ficam, não vai ser eu, não vai ser eu, não vai ser eu. Judas se incomoda e fala que não vai ser ele, e aí Jesus fala, você que está dizendo. Então fica meio claro que Judas ali não é um cara de moral ilibada, e ali naquela situação é quando Jesus toma o pão, diante daquelas pessoas que caminharam tão perto dele, que haviam experimentado tantos momentos bonitos com ele, e ali Jesus toma aquele pão, parte aquele pão e diz, olha, tomem e comam desse pão. Esse pão é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Uma vez que as pessoas comeram esse pão, Jesus pega do cálice com vinho e diz para aquelas pessoas, olha, tomem esse cálice, tomem desse vinho, porque a próxima vez que a gente vai fazer isso junto, já vai ser no reino dos céus.
eles agradecem, eles cantam um hino e saem em direção ao Monte das Oliveiras. Está instituído o sacramento da ceia para aqueles que seriam responsáveis pela edificação da igreja, pelo começo da igreja, pela estruturação da igreja. Durante muitos anos, décadas, séculos talvez, nós temos visto um verdadeiro debate sobre a natureza desses elementos, como eu falei agora há pouco. Boa parte da discussão que existe, ou dos ensinamentos que você vai encontrar sobre a ceia do Senhor, dizem respeito a essas minúcias sobre de que era constituído esse pão, esse vinho, quais eram os elementos que compunham esse ritual. Mas eu queria que você olhasse comigo para essa cena e que você percebesse que nós não estamos vendo apenas pão e vinho. Nós estamos vendo pessoas em volta de uma mesa e pessoas que se movem em torno dessa mesa. Pessoas que estão fazendo alguma coisa ali enquanto partilham desses elementos. É gente que está pegando pão, gente que está partindo pão, gente que está compartilhando aquele lugar, que está compartilhando um tempo, que está compartilhando um momento, gente envolvida em conversa. São pessoas que estão participando de uma refeição. Jesus escolheu utilizar-se de uma refeição para encorajar aqueles homens que enfrentariam os dias mais difíceis da sua vida e uma missão que qualquer pessoa tremeria na base se tivesse diante de si. E Jesus escolhe que uma refeição seria o símbolo, o sacramento que daria para aqueles homens as mensagens necessárias ou formaria no caráter dessas pessoas aquilo que é necessário para não perder a esperança até o dia que ele viesse. É justamente sobre essa perspectiva, sabe, de pessoas em volta de uma mesa, que se movem, que estão fazendo alguma coisa, que eu queria pensar com você sobre a ceia do Senhor. A ceia não é somente pão e vinho, mas é o pão e o vinho partilhados por pessoas que estão reunidas em volta de Cristo. Então, eu posso dizer que quando eu falo da ceia do Senhor, quando eu falo desse sacramento, eu estou falando de uma ação, mas uma congregação. Eu poderia dizer que uma refeição por si só é algo que Jesus ensinou? Não. O que faz da ceia é justamente o fato de que ela está sendo administrada, de uma refeição que está sendo compartilhada por pessoas que estão em volta de Cristo e que formam uma comunidade, que formam uma congregação. Por isso que eu não consigo desfrutar verdadeiramente da ceia do Senhor sozinho. Eu preciso estar com outras pessoas em comunidade para que ela tenha sentido. E veja que Jesus faz isso com essas pessoas e Jesus trabalha alguns assuntos importantes enquanto realiza esse ritual. Às vezes a gente tem a tentativa e a sensação de que a ceia ela é algo místico por si só. É lógico que a ceia não é um momento inócuo, que é somente uma refeição, é algo que se come junto com outras pessoas. Porque se fosse assim, todo dia que eu saísse para o Marimbás, né, com Rogério, Celeste e companhia Bela para comer alguma coisa após o culto, nós estaríamos envolvidos na ceia do Senhor. Lógico que não é isso. Isso é algo bacana, algo que faz parte da vida e que alegra o coração, Mas o que faz da ceia é justamente, sim, esse poder sobrenatural que Deus acaba trazendo e se fazendo presente nesse momento e que torna ele importante. Mas a gente sempre entende e sabe que o símbolo aponta para o ausente, o símbolo fala sobre aquilo que eu não consigo enxergar. Então, o que Jesus está ensinando para aquelas pessoas que vão formar igrejas, que vão formar comunidades como a nossa, que está aqui reunida, o que é que Jesus está ensinando quando ele institui esse sacramento? Eu queria começar essa explanação de trás para frente, na ordem que a história se encontra na sua Bíblia. Você vê no versículo 29 que Jesus diz o seguinte para os discípulos no final daquela conversa: eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus administra o pão, administra o vinho e diz: olha, a próxima vez que a gente vai tomar junto desse vinho aqui, já vai ser na presença do meu Pai, já vai ser no reino de Deus. Jesus institui a ceia do Senhor
institui esse momento que a gente gosta de participar, que chama de Eucaristia, apontando para um momento que não é o tempo presente. Ele fala sobre uma coisa que a gente chama na teologia do já e do ainda não. Já falei isso aqui algumas vezes, já até usei o exemplo que C.S. Lewis utiliza quando escreve ali as Crônicas de Nárnia. E Lewis ele falava que para ele o que mais chegava próximo de explicar esse já e esse ainda não era justamente o guarda-roupa que levava para Nárnia. Se você viu o filme ou leu os livros das Crônicas de Nárnia, você sabe que são algumas crianças que, através de um guarda-roupa em que eles entram, nesse armário, eles atravessam esse armário e eles chegam num reino chamado Nárnia, onde você vê ali as metáforas da espiritualidade cristã. E C.S. Lewis dizia que quando as crianças estão dentro do guarda-roupa, elas não estão mais nesse mundo e elas ainda não estão em Nárnia. Elas estão justamente entre o já e o ainda não. O já e o ainda não é uma forma da gente compreender a história da redenção de Deus na criação. Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor. Deus promete que vai tornar as coisas de volta à forma como elas deveriam ser, que as coisas vão voltar a ser como eram para ser. Hoje, a gente vive num mundo e num jeito de viver que não é do jeito que Deus pensou que deveria ser. A gente vive esse desmantelo, né? Esse desarranjo estrutural na vida, justamente porque existe pecado. E pecado é justamente a frustração que o homem trouxe para a criação quando ele ali se rebela contra o seu Criador. Mas Deus promete que isso tudo vai ser redimido e que tudo isso vai ser restaurado. E essa restauração, essa redenção, ela é consumada justamente com a pessoa de Jesus. É para isso que Jesus vem, é para trazer salvação para toda a criação. E salvação nada mais é do que trazer as coisas para o ponto em que elas deveriam estar, tornar de volta as coisas como elas deveriam ser. E Jesus vem com esse propósito. Jesus morre na cruz, Jesus vence a morte, ele ressuscita e ele garante vida eterna. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar na sua vida ou da boca de alguém que gosta de falar sobre esse assunto. Quando Jesus vem, ele garante vida eterna. Então, por que é que a gente vive ainda tantas consequências de um mundo que peca tanto? Por que é que o mundo é tão desestruturado? Por que é que ainda existe violência da porta para fora, ou até mesmo da porta para dentro? Por que é que existe depressão, tristeza, angústia, morte e solidão? Porque a gente vive justamente nesse recorte que é entre o já e o ainda não. Jesus já venceu a morte, mas a morte ainda não está completamente repelida da existência humana. A gente vive com base na promessa de que Jesus fez, de que ela será completamente extirpada da criação. Mas até lá nós vamos conviver com isso. Então eu espero que você esteja entendendo um pouco o que é que eu quero falar quando eu digo que hoje a gente experimenta o já e o ainda não. E quando eu falo da ceia do Senhor, eu estou falando de um sacramento, de algo que eu faço, de algo que eu partilho com meus irmãos, que fala sobre exatamente esse momento em que eu já posso celebrar algo, mas eu ainda não o tenho em sua plenitude. A ceia aponta para esse momento em que o reino de Deus será plenamente estabelecido. O reino de Deus nada mais é nas Escrituras do que uma forma de falar sobre essa criação restaurada. É a criação de volta ao seu fim, ao seu fim primeiro. É aquilo que a Bíblia vai chamar de Shalom. Shalom é essa harmonia entre Deus, os seres humanos e a sua criação. Sabe aquela sensação que a gente tem de que sabe como as coisas deveriam ser? É como se, sabe, quando a gente conversa com criança e criança vai falar sobre o mundo ideal, o mundo perfeito para ela, a gente tem isso dentro da gente. A gente tem essa saudade de alguma coisa que não sabe o que é. A Bíblia fala dessa saudade como se fosse um shalom, a paz, a harmonia da criação como ela deveria ser. Então pensa comigo aqui de volta, que quando Jesus reúne os discípulos, ele fala que vai tomar de novo desse vinho com essas pessoas no reino do seu Pai, na criação plenamente restaurada. Eu sei que eu estou sendo um pouco minucioso na explicação, mas eu queria que você entendesse um pouco da beleza dessa história, né? Um pouco melhor a beleza dessa história. E Jesus vai falar
justamente de que esse próximo momento vai ser quando finalmente as coisas fossem como sempre deveriam ser. E a gente vai ver que nos evangelhos, especialmente, as coisas como deveriam ser, o reino de Deus, ele é retratado metaforicamente como um banquete. De vez em quando você vai ver Jesus sentado numa mesa com os seus amigos, comendo pão e tomando vinho. E é essa a figura que ele vai usar repetidas vezes para demonstrar qual é o clima, qual é a vibe desse reino de Deus. Como é que funciona esse reino dos céus. É isso que ele fala quando ele, por exemplo, encontra o centurião, lá em Mateus capítulo 8, e ele vai falar como é esse reino dos céus. Olha, vai ser uma mesa bem grande, e ali vai estar Moisés e Abraão, e vai vir gente do Ocidente e do Oriente, todo mundo nessa mesa, partilhando a comunhão dessa mesa. Você vai ver que quando Jesus conta uma parábola sobre essa criação restaurada sobre o reino de Deus, ele vai usar a figura de um rei que vai dar um grande banquete e sai convidando essas pessoas. Quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, Zaqueu dá um grande banquete quando ele entende o que é esse reino dos céus. Você lembra quando João ali no capítulo 3 vai falar para as pessoas sobre o que é que Jesus é e ele usa a tipologia do noivo? Olha, ele é o noivo, ele veio trazer uma grande festa, são as bodas do Cordeiro. Você já leu Apocalipse e já viu o ápice do momento de alegria que a gente tem ali no fim das coisas? É justamente uma festa que a gente conhece como bodas do Cordeiro. Bodas é casamento, bodas é festa, o Cordeiro é Jesus. Então, quando a gente enxerga o final dessa história, a gente enxerga uma festa. É um banquete, é gente junta em volta de uma mesa, partilhando coisa boa, conversando, contando história e dando gargalhada. Às vezes a gente tem a tendência de, quando pensa no fim da história, né, pensar sempre em algo calamitoso, destruição, ambiente nuclear, Mad Max tomando conta do mundo. Só que quando a gente olha para a Bíblia, o final dessa história tem som de gargalhada, sabe, e de alegria, e não de catacumba e sofrimento. Não é explosão nuclear. Então, o que Jesus ensina na sua vida inteira e que ensina para aqueles discípulos no seu momento de despedida, que eu sempre gosto de dizer que foi um dos momentos mais duros na vida daquelas pessoas que acompanhavam Jesus, homens e mulheres, era Jesus dizendo para eles: olha, vai tudo acabar em festa. E da próxima vez que a gente fizer isso aqui, vai ser com muita alegria, porque vai ser com o reino completo. Sabe essa coisa de já e ainda não, e guarda-roupa vai acabar. E a próxima vez que a gente vai estar junto aqui, comendo desses elementos, vai ser lá no futuro. Eu estou trazendo para você esse ângulo, essa abordagem, porque a gente precisa falar sobre esperança. A gente vive um momento em que viveu principalmente, agora as coisas parecem que começam a serenar, pelo menos na mente da gente, a gente vai retomando um pouco o norte das coisas, mas a gente vive dias em que a morte bate à nossa porta e não há como negar isso. As pessoas estão morrendo, a gente sabe disso, as notícias não param de chegar. E às vezes a gente tem a impressão que o mundo é que vai colapsar de vez e tem a impressão que Deus não está conduzindo essa história para algum lugar. É lógico que Deus não é o agente desse mal e desse caos que a gente vive. Mas a gente tem que entender que a esperança que nos move, a esperança da certeza de que Deus tem a história nas suas mãos e de que estamos caminhando para esse momento de festa. As coisas não vão terminar como elas estão. Então, quando eu falo de final dos tempos, eu deveria sempre ter uma sensação de alegria e não de terror, como tantas vezes a gente tem, porque a promessa de Jesus é que essas coisas vão acabar em festa, em brinde, em felicidade. Só que não para por aí a nossa dissecação desse momento que Jesus ensina para os discípulos. Ele fala que isso vai acontecer da próxima vez assim. Paulo lembra que isso tem que ser realizado, é um sacramento que precisa ser realizado constantemente pela igreja até que Jesus venha, até que ele venha, e a gente assim vai vivendo na ceia, agora a festa que vai ser no final. É como se fosse uma pequena degustação disso que vai ser no final. Então marca comigo que ceia é um momento de festa, é um momento de alegria. Segura isso aí na sua mente. E aí eu queria trazer você agora, mais uma vez, para aquela
imagem que a gente tem da ceia original de Jesus ali, em que pessoas estão se movendo, estão realizando ação em volta de uma mesa. Uma congregação agindo em torno de uma mesa. E já que a gente está falando sobre o mundo como ele deveria ser, e a gente está falando que esse sacramento ele é a expressão da cultura da Igreja de Jesus, cultura no sentido de conjunto de crenças, práticas, né, de pensamento de um grupo de pessoas que foi formado ali com alguma coisa, e o sacramento ele traz essa visão da cultura da Igreja. E é impossível você dissociar a prática de alguma coisa que a Igreja faz da sua cultura e da sua missão. Então as coisas estão ali entrelaçadas. Portanto, é importante eu pensar um pouco nas escolhas de Jesus quando ele estabelece essa ceia, quando ele estabelece essa refeição. Jesus poderia ter usado miojo, poderia ter usado carne, poderia ter feito um misto quente, ele poderia ter usado água, poderia ter feito qualquer coisa naquela cerimônia em que ele reúne aqueles homens. Mas ele escolheu usar pão, escolheu usar vinho. E se a gente está falando que o sacramento aponta para as coisas como elas deveriam ser, né, que o reino de Deus é ali tipificado tantas vezes por Jesus nas suas parábolas como um banquete, deve ter algo que esses elementos me falem, além do que o próprio Jesus falou de que este é o meu pão, que é dado em favor de vós, que é partido em favor de vós. Ele poderia partir qualquer outra coisa, mas ele escolheu que fosse o pão. É muito interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente pensa que Jesus escolheu uma refeição, a gente está falando sobre uma das coisas mais humanas que alguém pode fazer. A gente gosta de comer, a maioria das pessoas, eu sei que tem quem não gosta, mas é algo que a gente faz com alegria, é algo que a gente faz todo dia, ou deveria fazer todo dia, é algo que faz parte do cotidiano das pessoas. Não existe nada mais humano do que comer. Quando eu falo sobre alimento, eu falo sobre a minha necessidade de uma energia que está fora de mim para que eu continue vivendo. Eu falo de algo que eu preciso, que eu mesmo não posso produzir. Eu não sou uma planta que produz fotossíntese, apesar de algumas pessoas dizerem que se alimentam de sol. Não acredito nelas, porque eu entendo que todo ser humano precisa tirar energia de alguma coisa que está fora de si para que possa viver. Por isso que é tão interessante a gente pensar que Jesus escolheu um alimento para participar da instituição desse sacramento. Quando a gente fala sobre pão, é impossível não lembrar do próprio Jesus falando, eu sou o pão da vida. Então, quando a gente olha para uma mesa que está lá o pão, e Jesus disse que ele é o pão da vida, a gente fala sobre essa energia que a gente precisa, dessa força vital que a gente precisa, dessa vida que a gente precisa, que a gente não pode gerar na gente mesmo, que a gente precisa que venha de fora, que outra pessoa nos dê. E Jesus fala no seu ministério para os seus discípulos que ele é o pão da vida, ele é a força vital que eu preciso para continuar vivendo. É por isso que na mesa do Senhor, por isso que na Eucaristia, eu participo do pão que foi partido por mim. A morte de Jesus me garante vida, está ali tipificada nesse alimento. E perceba que não é um alimento primitivo, digamos assim, não é um ovo que Jesus instala e pá, este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Não, é um alimento que exigiu que alguém realizasse algum processo para que ele se tornasse comestível e para que ele se tornasse pão. Se você é um desses panificadores quarenteners, já deve ter aprendido que para fazer pão você precisa de farinha, você precisa de água, precisa fazer alguns processos de fermentação, colocar no fogo, além de ter plantado o trigo lá antes alguém, para que você tenha um pão na mesa. Não existe nenhum outro animal que cozinhe para comer, que tenha a habilidade de cozinhar para comer. Pão é o resultado da ação do homem na criação. Você lembra que existe uma primeira comissão que Deus dá para a humanidade, que olha, aí está a terra, quero que vocês cultivem esse jardim, que vocês dominem sobre ela. Vocês são responsáveis pela criação. Vocês são responsáveis por fazer esse jardim aqui dar frutos e dar tudo o que vocês precisam para viver. Então, quando eu olho para o pão, eu olho para a energia que eu preciso para viver, mas uma energia que também tem a ver com o domínio dos seres humanos sobre a criação. Um domínio que precisa ser responsável,
um domínio que precisa ser no sentido de cultivo e que vai trazer alimento. Por isso que Jesus utiliza nesse momento a figura de alguma coisa que é fruto do resultado das mãos humanas. Lembra da música de Milton, né? Que é debulhar o trigo, né? Tirar o trigo, colocar o trigo no forno, e daí o milagre do pão. É lógico que Milton não escreve assim, mas aí se fartar de pão, ele traduz ali muito bem esse processo do fabrico, né, desse alimento. E isso tem a ver com o nosso envolvimento com a criação, com a forma como eu faço a criação de Deus retornar em ações de graças para Deus. Tem um teólogo alemão que fala que o mundo que a gente come e bebe é a matéria com o qual Deus molda o reino. O mundo que eu como e o mundo que eu bebo é a matéria-prima com a qual Deus molda o reino. Às vezes a gente tenta fazer, eu sempre trago essa reflexão porque é algo que para mim é muito forte, mas a gente tenta separar as coisas, né? O mundo espiritual, o reino de Deus é aquele mundo que você anda de mãos juntas, cabecinha torta e olhinho baixo, falando aleluia e glória a Deus. E aí o mundo real é o mundo que eu saio na rua xingando no trânsito, humilhando pessoas, brigando com outros, lutando por meus direitos. E assim eu tento levar a minha vida espiritual e a minha vida real de maneira independente. É muito desafiador quando eu olho para as Escrituras e tento tirar essa lente que separa as coisas e começo a entender que não é desse jeito que Jesus pensou o reino de Deus. O tempo inteiro você vai ver Deus trazendo o seu reino à realidade por meio das coisas que a gente faz todos os dias. O que é que você acha que Jesus fez ali no Sermão do Monte? Ele não ensinou você a buscar o reino de Deus somente em oração, sabe? Subindo no monte, fazendo jejum, ou agora é jejum de Coca-Cola 30 dias. Não é isso, não. O que Jesus ensina a gente a fazer no Sermão do Monte é a todos os dias implementar pensamentos, atitudes, ações que têm a ver com esse reino de Deus, o jeito que Deus pensou esse mundo. É por isso que é no mundo que a gente come e bebe, no nosso trabalho, sabe, nos nossos estudos, na família, nos amigos, na política e no poder, que a gente faz o reino de Deus acontecer. Por isso o pão na mesa. Para a gente não esquecer que esse mundo é real, sabe? Para a gente não esquecer que viver o reino de Deus tem a ver com aqui e com agora, com cultivar as coisas ao nosso redor. As coisas não estão separadas, o meu trabalho não está separado do reino de Deus, as decisões que eu tomo no meu trabalho não estão separadas do reino de Deus, o meu ramo de trabalho não está separado do reino de Deus. Pensa que a gente vive numa época em que a gente está se habituando a aderir, sabe, a atividades econômicas que são um fim em si mesmo, onde eu não cultivo nada, eu só gero renda, eu só faço o dinheiro se multiplicar, mas no meu dia a dia não tem cultivo. Eu não crio nada para que esse mundo seja mais parecido com o reino de Deus. Eu não estou envolvido em coisas que tornem esse mundo um lugar mais parecido com a forma que Jesus ensinou que ele fosse. O pão na mesa do Senhor me lembra dessa responsabilidade. Quando eu lembro que Jesus entregou o seu corpo e ali ele demonstra isso em forma de pão, eu lembro qual é o propósito disso. É para que essa terra e esse domínio do homem sobre ela venham a ser como Deus pensou que deveria ser lá no começo. Você entende o que é que Jesus ensina para a gente quando fala sobre o pão na mesa? Jesus lembra que a gente é guardião da criação, mas também é criador junto com ele nessa criação. E a gente não pode esquecer disso. As coisas que a gente se envolve precisam dar frutos, precisam germinar, precisam ser resultado de cultivo e não de exploração. E às vezes a gente esquece disso quando a gente tem esse contato com o planeta que Deus deu para a gente cuidar, e a gente só explora, massacra, tira dele tudo que pode, das pessoas mais ainda o que tem, e a gente esquece da nossa responsabilidade. Só que na mesa não tem só pão, na mesa também tem vinho. E eu queria que você soubesse de uma coisa. Quando você olha lá no Antigo Testamento, você vai ver em Levítico, no capítulo 10, no versículo 9, eu vou até ler esse texto, que aí fica mais fácil de você entender o que eu estou falando. Escute só. O Senhor disse a Arão, né? Vocês e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações.
Arão e os seus filhos era a família separada por Deus lá no Antigo Testamento, naquela história de tabernáculo, que poderia entrar no lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. E Deus disse claramente para esses homens que vinho não entra no Santo dos Santos. Deus não permitia que aqueles homens entrassem, nem tendo tido contato há pouco tempo com vinho, era um bafômetro pior, mais severo, né? Eles não entrariam nesse Santo dos Santos com o menor contato com o vinho, porque eles morreriam ali. E aí a gente chega nessa figura em que Jesus diz, olha, agora vocês vão tomar vinho comigo. E aqui não tem muito como fazer elucubração para dizer que era outro tipo de vinho não, tá? Vinho sem álcool, provem, tragam provas, eu quero na minha mesa provas. Não, era vinho, vinho é vinho. E Jesus aqui diz, olha, vocês vão tomar vinho agora comigo e a próxima vez vai ser na presença do Senhor, no reino dos céus. A próxima vez que a gente fizer isso junto. O que é que acontece aqui nessa história que antes você não podia nem entrar diante de Deus, nem tendo tomado vinho já há algum tempo, e agora o próprio Jesus traz para a sua mesa o vinho e diz que a gente vai tomar vinho nessa festa final que é nas bodas do Cordeiro. O vinho tinha a ver com o Shabá, com o descanso. Você podia consumir vinho no dia em que você descansava, no dia que você poderia simplesmente se refrescar, se recriar, sabe, o dia do relaxamento, tem a ver com celebração. No Antigo Testamento, aqueles homens que entravam no Santo dos Santos e que todos os dias estavam ali em contato com a morte de cordeiros que eram sacrificados, sabe, os sacrifícios de animais, não poderiam ter paz. Essas pessoas não desfrutavam da paz porque aquele sacrifício não era suficiente, sabe, para que eles tivessem paz com Deus. Por isso que eles não podiam celebrar quando estavam diante de Deus, porque ali eles todos os dias estavam em contato com o peso da morte, que é consequência do pecado. Mas Jesus aqui lembra, olha, agora vocês estão numa nova aliança. É um jeito novo de se relacionar com o Pai, ou melhor, um jeito completo. E agora o meu sangue que vai ser derramado em favor de vocês vai permitir que vocês, todas as vezes que se reunirem para fazer essa festinha, né, que aponta para as bodas do Cordeiro, vocês vão poder tomar vinho, vocês vão celebrar. Então, o vinho, além de apontar para o sangue de Jesus, ele fala sobre celebração, sobre desfrutar a vida, sobre ir além do utilitarismo e contemplar a criação. Calvino é tido como um dos caras mais turrões da história da igreja cristã reformada. Tá? Calvino era um cara difícil de conviver. Mas até Calvino escreve, olha, é difícil você dizer que tudo na vida tem que ser para trabalhar de alguma forma, se você olha as flores do campo e vê a beleza delas e você se alegra com essa beleza. Deus fez coisas para serem desfrutadas. Existe um aspecto da vida no já que precisa, que pode, que deve ser desfrutada. Tem coisas para você celebrar, tem coisas para você festejar. A própria esperança que eu tenho de que Deus irá completar a sua redenção é um motivo para celebrar. O fato de que eu estou junto com outras pessoas numa mesa, partilhando de uma refeição, é um motivo de celebração. E poder fazer isso na presença de Deus é um motivo maior ainda de alegria. Você percebe, então, por que é que o vinho está ali? Além, lógico, de ter a certeza que o vinho também é o produto de uma tecnologia humana. A gente tem que fazer alguns procedimentos para que o suco de uva se torne vinho. Tem que planejar ali a fermentação. Então, veja que o vinho nos aponta para o fato de que Deus se alegra quando a gente se reúne para celebrar. Então, nem tudo precisa ser utilitário. A gente vive uma sociedade ocidental cruel, né? Onde tudo tem que ter utilidade, tudo tem que ter método, peso, tudo se torna muito pesado. E às vezes a gente traz essa espiritualidade, esse conceito pragmático, utilitário, para a espiritualidade. Então é muito difícil a gente entender que caminhar na beira-mar no final da tarde pode ser algo espiritual. Eu começo a separar o que é espiritual daquilo que não é espiritual. Eu não anulo, sabe, as boas práticas, as boas disciplinas cristãs de crescimento espiritual. Oração,
leitura das Escrituras, a prática do jejum, as amizades espirituais, a prática do discipulado, a intercessão, o cântico, os louvores. Tudo isso faz parte da vida de alguém que quer crescer espiritualmente. Mas se eu transformo isso tudo em tarefas, em coisas que têm que ser úteis, eu estou esquecendo o que é que Deus me chamou para fazer aqui como ser vivo, sabe? Como homem e como mulher, que é também desfrutar da vida e desfrutar da criação e contemplar. Eu sei que nem todo dia a gente está nessa vibe, né? Tem dia que é difícil, tem dia que é pancada na cabeça e a gente não consegue nem enxergar motivos para celebrar. Mas sempre que você puder, lembre de que esse é o jeitão que Jesus ensinou a igreja a viver, sabe? Dominando sobre a criação, cultivando a criação, dando frutos naquilo que a gente faz, trabalhando pela melhoria dessa criação e celebrando enquanto se faz isso. É por isso que Jesus derrama o seu sangue na cruz também, para que a gente possa experimentar isso. Só que aí, uma vez que a gente viu, né, e aqui eu esqueci até de frisar onde é que aparece esse texto, no versículo 29 aparece o aspecto escatológico, e aí você vai ver no versículo 26, Jesus fala do pão, no versículo 27, Jesus fala do vinho, e no versículo 28 ele fala que esse é o seu sangue que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E aí eles bebem, eles comem do pão, bebem do vinho, eles cantam um hino, eles louvam e eles saem para o Monte das Oliveiras. Está instituída a ceia. Agora vamos ver como é que ela é colocada em prática na igreja. E aí eu convido você a dar uma andada na sua Bíblia, lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Leia comigo. Paulo, aos 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17. Acompanhe, por favor, essa leitura. Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro fica bêbado. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Será que vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Agora a igreja já está colocando em prática o rito que Jesus ensinou da ceia do Senhor, do comer do pão e tomar do cálice. Veja que aqui a gente tem alguns detalhes que fazem diferença. Primeiro, eu queria reforçar com você que aqui no versículo 26, Paulo vai dizer que esse momento anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Esse momento anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Existe algo de mórbido até agora naquilo que a gente tem conversado sobre o sentido da ceia do Senhor? Eu falei de banquete, eu falei de festa, eu falei de esperança, eu falei de pão, não tem como ter pão e ter coisa ruim. Eu falei de vinho,
eu falei de celebração, eu falei de criação, eu falei de promessa, falei de um monte de coisas boas, mas aqui Paulo diz que é quando a gente se reúne para participar da ceia do Senhor, a gente proclama a morte do Senhor até que Ele venha. Às vezes a gente pode tentar trazer, sabe, uma simbologia forçada para esses elementos, para esse rito que lembre ali a crucificação de Jesus. E talvez seja forçar um pouco demais, tentar trazer a aproximação da paixão para esse momento, além daquilo que ele diz. O que Jesus diz, o que Jesus ensina e o que Paulo traz aqui, tem muito mais a ver com essa prática que a gente está aprendendo, que funciona, que é esse zoom aberto, esse plano aberto, que você vê o movimento das pessoas em volta de uma mesa, compartilhando o que tem nela, e são especificamente pão e vinho, do que necessariamente um corpo tipificado e sendo repartido, ou um sangue que está sendo tomado, que pode tomar ou que não pode tomar. Veja que aqui o problema de Paulo, quando ele escreve essa recomendação para a igreja que já tinha essa prática, e ele fala, olha, o que vocês estão fazendo aí, vocês estão muitas vezes tomando dessa ceia de forma indigna, e sabe qual é a forma indigna que vocês estão tomando? É que vocês se reúnem, vocês se encontram, e aí rola um pé no bucho e mão na cara. Porque tem gente rica nessa igreja, tem gente pobre nessa igreja. Tem grupinhos, tem pessoas que se identificam, pessoas que têm pensamento político parecido, pessoas que têm gostos pessoais parecidos, que têm hobbies parecidos, e elas estão todas dentro da mesma igreja de Cristo. E aí chega o dia da festa do amor, que é o dia que a gente faz a ceia. Você vai comer do pão e vai comer do cálice. Só que eu estou ouvindo falar, caros coríntios, me disseram, eu ouvi por aqui, eu até acredito, pelo que eu sei de vocês, que nesses dias, o pessoal que é pobre fica com fome. E o pessoal que é rico, no Junta Panelas, leva ali bacalhau, camarão, coisa boa, o melhor vinho, e eles fecham assim, sabe quando você está num parque fazendo um piquenique, você faz a rodinha, meio que para as pessoas não verem a sua comida ali ao seu redor, e vocês se fecham e vocês não partilham, e vocês estão ali comendo e bebendo, e vocês não sabem o que é que estão fazendo ali. Vocês não sabem o que é a ceia do Senhor. Vocês não entenderam. E o que torna alguém indigno de participar da ceia é justamente porque ele não entendeu que esse é um momento corporativo. É um momento que a gente quebra as nossas resistências, a gente se desarma das nossas muralhas e a gente sai da nossa espiritualidade individualizada para entender que é parte de uma congregação. Lembra do que eu falei de ação mais congregação? Você só participa da ceia do Senhor se você estiver envolvido com a congregação. Aquelas pessoas em Coríntios esqueceram disso, por isso que Paulo dá voadora neles quando escreve. Vocês estão sendo indignos, vocês podem morrer por isso, Deus não deixa passar batido isso que vocês estão fazendo não. E se você não morrer fisicamente, você vai morrer emocionalmente, espiritualmente. Não, é só você olhar aqui ao nosso redor, ver como essa sociedade que a gente vive, individualizada, egoísta e solitária, está morrendo por dentro. Não é à toa que a gente tem tanta tristeza, tanta depressão, tanta gente sofrendo, tanta gente se matando, isolada. E aqui Paulo diz, olha, vocês não entenderam o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma ação que a congregação faz junta. Vocês transformaram isso aqui num monte de mini-clubes dentro da igreja. E não é isso não. A igreja é o único lugar que existe. O lugar que eu falo não é nem templo físico, viu? É a única coisa que você participa, que os seus interesses, seus gostos pessoais ficam em segundo plano, porque existe algo muito maior que foi feito por você, que permite que você faça parte dela. Então, Paulo lembra para essa igreja que ceia do Senhor é algo que se faz junto. E isso é uma coisa transformadora, sabe? Porque a gente vive numa época em que nós somos muitas vezes ensinados a viver o gnosticismo cristão. Gnosticismo é aquela prática espiritual que você consegue ter sua espiritualidade muito individualizada e customizada. Você pode ser um cara que desenvolve a sua espiritualidade sozinho e não precisa ter companhia e contato com outras pessoas. Só que quando a gente entende a mensagem de Jesus, quando a gente entende a boa notícia que Jesus trouxe, a gente entende que foi colocado em um só corpo, filhos de um só Pai, em um só propósito, com um só destino. É por isso que é uma só mesa. É por isso que é todo mundo junto e misturado,
comendo desse pão e tomando desse vinho. Por isso que é algo que se faz junto, por isso que ceia do Senhor é algo que é para ser feito em congregação e em comunidade. Você sozinho em casa tomando pão e vinho, você pode estar tomando um bom vinho, comendo um bom pão. Eu recomendo que junte azeite e sal, que fica uma delícia. Mas não é ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor você faz junto com a comunidade, você desfruta junto com a congregação. E você faz isso em ações de graça, que é como você vê Jesus encerrar lá no capítulo 26 de Mateus. Eles cantam e eles saem. Aqui Paulo ensina que é assim que você faz também junto com outras pessoas, que você dê graça, se examine e que você coma dos elementos. Porque quando a gente experimenta esses elementos, quando a gente tem a consciência do que está fazendo, a gente é levado a agradecer. A gente coloca em prática a nossa gratidão. A ceia do Senhor tem um quê de sacrifício. Não é aquele sacrifício do Antigo Testamento, já que não é o corpo de Jesus que está aqui diante de mim e de você quando eu participo da Eucaristia, não. Mas nesse momento eu me aproprio mais uma vez do sacrifício de Jesus. Eu me aproprio mais uma vez da boa notícia que Ele trouxe de que há salvação para mim, liberdade para mim sobre mim mesmo. Eu me aproprio das promessas de eternidade. E aí eu ofereço para Ele, no Antigo Testamento você tinha ofertas de gratidão também. E eu ofereço para Ele a minha gratidão. E sabe quais são essas minhas ações de graça? Sabe como é que eu coloco em prática essa minha gratidão? É quando eu me desarmo de mim mesmo, saio do meu castelo que eu construí para me trazer segurança e eu me envolvo com as outras pessoas. Pessoas tão diferentes de mim, com contextos tão diferentes de mim, mas onde eu me coloco num movimento de perdão, paciência e amor para manter o convívio, o amor sacrificial, o amor que me envolve com as outras pessoas. Essa é a melhor forma que eu posso encontrar para colocar em prática a minha gratidão ao Senhor. É por isso que quando eu me reúno como igreja, eu estou sendo formado por Jesus sobre como deve ser a igreja. A igreja é comunidade. A igreja são pessoas diferentes partilhando juntos. São pessoas que têm sim a sua fé individual, mas uma fé individual que só faz sentido na fé corporativa. São pessoas que oram o Pai Nosso. Pessoas que se aproximam de Jesus, dispostos a caminhar com outras pessoas. Lembra que Jesus, quando orava lá em João capítulo 17, versículo 27, ele fala: Pai, que eles possam ser um, como eu e o Senhor somos um. E Jesus, um pouco antes de voltar aos céus, diz: olha, vocês vão ser reconhecidos pelo amor que une vocês. Quando se olha em Atos, a igreja era bem falada onde estava, porque eles viviam como se fossem um só corpo, compartilhando de todas as necessidades e de todos os interesses. Será que a gente está participando da mesa do Senhor de forma indigna? Não estou falando sobre pecados cabulosos, mas será que eu estou disposto a sair dessa minha individualidade, sabe, espiritual e me conectar com outras pessoas? Será que você entende o que está envolvido na ceia em termos da maneira como você vive, a relação da sua missão como parte dessa igreja com o mundo, sobre a sua necessidade de fazer produtivo aquilo que você faz, não como um fim em si mesmo, mas que as coisas que a gente se envolve precisam trazer benefícios, vamos falar assim, precisa trazer frutos para o mundo que a gente está vivendo? Ou será que eu tenho me deixado levar apenas pelos meus próprios interesses mesquinhos, seguranças pessoais, e tenho esquecido que estou dentro de uma missão muito maior? Será que eu estou criando uma fé individualizada? Será que eu esqueci que a vida é algo para ser celebrado com outras pessoas? São perguntas que a ceia do Senhor nos traz, são perguntas que a ceia do Senhor nos mostram que Jesus é graça, que Jesus é amor, que Jesus é esperança para a vida eterna. Que hoje, quando a gente estiver junto logo mais, participando desse momento, você possa trazer tudo isso de volta à sua mente, que você possa orar ao Senhor respondendo. E eu convido você a fechar o seu olho agora, possamos falar com o nosso Pai. Pai, eu te agradeço, porque o teu Filho um dia veio a este mundo para pagar o preço do nosso pecado, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E eu te peço, Pai, que isso seja vivo na minha vida e na vida das minhas irmãs e dos meus irmãos. Que isso cause transformação na maneira como eu interajo com o mundo em que o Senhor me colocou. Que nós possamos ser pessoas que fazem o pão de maneira responsável, pessoas que celebram o vinho de maneira amorosa
e verdadeiramente alegre, mas, Pai, que nós possamos entender que isso tudo só tem sentido pela promessa de redenção que o Senhor nos traz quando vem a esse mundo e paga o preço do nosso pecado e nos garante que tudo isso será um dia como deveria ser. Que a esperança de comer desse pão e tomar desse cálice na Tua presença, no reino pleno do Senhor, possa nos mover todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir que você prestasse bastante atenção nos comunicados que o presbítero Gaudiano tem para trazer para a igreja. A gente tem algumas previsões aí, coisas que a gente ainda trabalha na área da expectativa e do planejamento. Vamos ver o que é que Deus tem a nos dizer sobre esses assuntos. Ele vai orar por nós também, pelos aniversariantes que nós tomamos conhecimento. Logo depois eu volto apenas com a bênção e já vá se preparando para encontrar com a gente aqui no Zoom, que lembra que ceia é ação, mas congregação. Sozinho não vale e a gente vai fazer isso de maneira virtual. Mas, por enquanto, escuta os avisos do Gaudiano, a oração final e a gente volta já já. Boa noite, Vandi, irmãos e irmãs da Libertas. Realmente que o Senhor Jesus nos ensine sempre a participar de sua mesa de forma consciente e digna. Nós gostaríamos agora de transmitir algumas comunicações importantes à família Libertas. A primeira, o Conselho da Igreja está trabalhando com a possibilidade da data de 9 de agosto para o retorno dos cultos presenciais. Obviamente, estamos observando com constante atenção a evolução da taxa de contágio, as recomendações do nosso presbitério e também o diálogo com outras comunidades irmãs, porque entendemos que essa medida da reabertura deve ser tomada da forma mais responsável. Aguardem a confirmação dessa data, portanto. O segundo aviso é que os GPS, os nossos grupos de pastoreio e suporte, seguem normalmente nessa semana. Participe do seu ou procure algum se você ainda não faz parte desse gostoso tempo de comunhão e crescimento espiritual. E no último dia 19 foi aniversário da nossa irmã Viviane. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de fazermos parte da tua igreja, de termos sido alcançados pela tua graça e de estarmos sendo transformados pelo amor de Jesus, pela tua palavra, que nos alimenta, que nos transforma, que nos edifica. Obrigado, Senhor, porque isso dá uma dimensão especial, diferenciada, completamente nova para as nossas vidas, Pai. Porque a gente consegue atravessar as dificuldades, os problemas e tudo que possa ser difícil de enfrentar por conta dessa perspectiva do amor de Cristo e da vida eterna prometida por Ele na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor nos guarde saudáveis, seguros, que o Senhor possa nos fortalecer para a gente perseverar por esse tempo ainda à frente de desafios enquanto durar essa pandemia, Senhor. Te pedimos que abençoes os que estão na linha de frente, os profissionais de saúde, ó Pai, renovando suas forças, renovando-lhes o ânimo, a esperança, guardando-os da contaminação, ó Pai, porque têm sido imprescindíveis nessa batalha. Te pedimos também que o Senhor abençoe os pesquisadores, os cientistas, os donos das indústrias farmacêuticas, para que logo se consiga uma vacina eficiente, que a gente possa ter acesso e vencer esse vírus. Te pedimos também pelos governantes, ó Pai, em todas as esferas, que o Senhor possa, pela Tua misericórdia, conceder sabedoria a eles, que hajam no temor do Senhor, mesmo os que não creem no Senhor, que o Senhor possa, com a Tua soberania, com a Tua graça, operar a favor de todos os que estão sofrendo, ó Pai, para que não sejamos vítimas de desmandos ou de desinformação ou de tanta coisa ruim que tem acontecido nos meios governamentais por conta de política, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. E, por fim, Senhor, pedimos que o Senhor abençoe a Viviane, que completou mais um ano de vida esta semana, que o Senhor possa fortalecê-la na fé, que o Senhor possa derramar graça especial sobre sua vida, Pai, para que entenda ela, para que ela entenda o Teu propósito para a vida dela, que ela possa se alegrar com os seus e continuar sendo bênção na sua família e na igreja, que sejamos bênção na vida dela também. Te agradecemos por tudo, ó Pai, pedimos que essa semana o Senhor nos guarde, nos proteja, nos conduza, nos dê sabedoria e nos faça atentos para os que estão precisando qualquer tipo de ajuda, de apoio, que a gente possa
estar sensível a isso e disponível para ser usado pelo Senhor. Muito obrigado. É o que te pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Vandi, é contigo. Amém. Obrigado, Gaudiano. Abraço para a Perla aí onde vocês estão. E agora nós já estamos chegando ao final do nosso culto. Ore por tudo isso que você ouviu como comunicados, que o Senhor possa realmente fazer a vontade dele, nos dar sabedoria, discernimento. Nós queremos tomar a melhor decisão sempre. Nós queremos fazer tudo de maneira mais responsável, sem perder o momento da oportunidade. Queremos ser realmente prudentes, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça no tempo que Ele quer que a gente faça, tá bom? Eu vou orar ministrando aqui a bênção para você e para sua família, pedindo a Deus que possa realmente nos guardar. E aí você pode já ir lá no link que eu enviei para você no Zoom, para que a gente possa se encontrar para participar da ceia do Senhor. Se você tem participado conosco aqui dos nossos cultos virtuais, gostaria de estar com a gente nesse momento, você pode também dar um oi lá para a gente no chat aqui do YouTube ou do Facebook, que eu vou pedir que alguém envie para você o link do Zoom, para você estar lá junto com a gente, pelo menos compartilhando do momento conosco, tá bom? Vamos orar então, pedindo a Deus a bênção e até já já. Pai, eu te agradeço por esse tempo aqui, te peço que o Senhor visite cada família que está conosco aqui conectado, trazendo paz, esperança, alegria, provisão e gratidão. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus seja com todo o seu povo aqui e espalhado pela face da terra para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe, até já já e os outros até domingo aqui, se Deus quiser. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, já que o coração e a vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho,